Neste tutorial veremos de modo prático como realizar aqui o efeito de um texto em forma circular. Vou usar a versão 4.1 e é para tirar uma dúvida que surgiu aqui junto aos comentários. Vamos lá. Para criar o texto, adicionar um objeto texto. Podemos usar também o Shift A, tá? Para eu poder editar esse texto, eu preciso entrar com ele no modo de edição. Posso apagar com a borracha do teclado e escrever o que eu queira. Vou colocar escrever um texto numa forma circular. Bem, para eu ver o que eu escrevi, eu tenho que usar o scroll do mouse e olhando de cima, eis o texto aí que eu quero utilizar para o efeito. Agora vamos precisar usar aqui um objeto para criar o efeito circular. Então eu preciso adicionar, voltando para o Object Mode, um objeto que vai ser uma curva do tipo círculo. Está aqui o Bezier círculo, eu vou usar a tecla S de escala para aumentá-lo. E o trabalho agora vai ser a gente colocar esse texto acompanhando essa forma circular. Eu seleciono ele, venho aqui na barra de propriedades na lateral direita, clico na opção de modificadores e adiciono um modificador deforme do tipo curve. Ele vai pedir para que eu indique quem é que eu quero que esse texto acompanhe. Então aqui em Curve Object eu vou dizer que ele vai selecionar a curva que é o círculo Bezier. Repare que o texto tomou a posição aqui do círculo. Então eu vou selecionar agora a curva. Para diminuir a escala, eu vou usar a tecla S até que ele consiga fazer uma frase de modo circular aqui, ó. Bem prático, né? Agora eu seleciono o objeto que por enquanto ainda é um texto, vocês podem ver o ícone dele aqui em forma de uma letra A, e vou vir na barra de propriedades procurar o Object Data que representa o texto, a letra A. Vou abrir a guia denominada Geometry, que é a geometria, e aqui eu vou usar essa opção chamada Extrude. Vou aumentar esse valor, vou deixar esse fator em 0,31. E para poder afinar essas bordas do texto, eu posso usar aqui mais embaixo a opção Bevel, que é o chanfro. Em Depth eu posso usar aqui o fator 0,01. Ele afina um pouco mais esses cantos de cada caractere. Eu vou precisar transformar esse texto no objeto que vai ser um objeto mesh ou malha, para a gente poder depois renderizar. Com o cursor na área, eu vou usar aqui o botão direito do mouse e vou na opção Convert to mudar de curva para Mesh. Repare que o símbolo do texto aqui muda. Vou botar o nome aqui apenas de texto, para não atrapalhar. E notem que ele aparece com o símbolo de malha. Isso quer dizer que esse objeto agora é constituído de vértices, arestas e faces. Se eu entrar com ele no modo Edit Mode, o primeiro passo é eu selecionar todo ele e usar aqui o cursor na área, clicar a tecla M, e vou selecionar essa opção chamada By Distance. Repare que aqui embaixo ele removeu 3006 vértices dobrados. Para poder limpar mais ainda a malha, eu vou vir aqui na opção chamada Mesh, vou inclinar, porque é a limpeza, vou usar essa função Limited Dissolve. Ele vai dissolver uma diversidade de arestas que estão aí tornando o texto mais complexo. E aqui eu já tenho o meu texto pronto para poder funcionar com o efeito que eu quero. Agora eu já posso selecionar o objeto Bezier círculo, não vou precisar mais dele, vou usar a tecla X e vou deletá-lo. Note que eu fiquei com o texto circular. Agora eu quero encaixar esse texto numa forma que acompanhe o formato do texto. Então eu posso adicionar aqui na área uma mesh do tipo Cylinder. Vou abrir as propriedades do cilindro e vou aumentar essa opção aqui chamada Radius, que é o raio. Vou fazer com que ele fique maior aqui. Vou diminuir essa opção aqui de Depth. Veja que eu já junto o meu texto à forma. E agora eu posso aumentar esse número de vértices aqui para tornar ele mais suave no efeito. Eu tenho uma forma onde o texto está encaixado tanto no fundo como na frente. Então, com o objeto cilindro selecionado, eu entro no modo Edit Mode, seleciono a opção de faces aqui em cima, seleciono essa face, vou usar aqui o Move e vou, com a teclinha azul, pressionar o botão esquerdo do mouse, com ele pressionado vou arrastar para que ele cubra o fundo do texto. Eu só quero que ele apareça em cima. Vou fazer o efeito agora para criar um relevo na opção. Como? Seleciono a face superior
E nela eu vou usar o artifício aqui, que é o Inset Face, tecla I, 2 vezes. Vou empurrar para dentro. Veja que eu consigo fazer um efeito aqui de embutir uma face interna. Novamente eu vou, tecla I 2 vezes, empurrar novamente para criar outra face interna. E vamos ter esse efeito. Para dar o relevo que eu quero, eu agora clico fora e com o Alt pressionado eu vou clicar com o botão esquerdo num conjunto aqui lateral de aresta para ele selecionar justamente essas faces que representam esse meio aqui onde o texto está encaixado. Vou usar a tecla E de Extrude e vou empurrar para baixo. Note que eu gerei um efeito aqui de relevo interessante. Voltando ao Object Mode. Para juntar um objeto com outro, eu seleciono primeiro o texto, com o Shift seleciono a forma que eu criei, e aqui eu posso usar o Ctrl J para unir os objetos. Posso aqui no modo sólido utilizar a vista pelo modo Match Cap, usando um efeito aqui de sombreamento, pode ser esse aqui, vocês vão ver que eu tenho o efeito de um texto circular, do qual agora eu posso selecionar o objeto se eu quiser rotacionar, tendo como base o eixo Z, que é o eixo que vem de cima a baixo, de baixo a cima. Eu uso o atalho R, Z e rodo para fazer qualquer animação que eu desejo aqui na timeline a partir de chaves que eu insira junto à nossa área 3D. Espero que vocês tenham entendido. Bom proveito e até um próximo vídeo. Um forte abraço.